bem, meus queridos. Jesus, alegria dos homens. Vai ser o tema que nós vamos trabalhar no mês de dezembro aqui de 2017, tá certo? Essa música nós escolhemos como uma música tema, todos conhecem, Jesus, alegria dos homens. Na verdade, Sebastian Bach, né? Ele não foi ele que fez toda a música, na verdade foi uma parceria. Nós pesquisando um pouquinho sobre a história dessa música, é linda essa música, Jesus, a alegria dos homens. A letra dela fala desta alegria que ele encontra em Jesus. E a época de Sebastian Bach foi um período muito interessante. Havia uma preocupação com a excelência da música. Eu acho que nunca houve na história uma preocupação tão grande com a excelência da música, e especialmente a música de adoração, de louvor. A preocupação deles era muito grande. Esta Jesus, a Alegria dos Homens, é o último coral da cantata, né? E, na verdade, quem foi o compositor, na verdade, foi Johann Skop. Foi um violinista, tá? E compositor alemão. Ele compôs a linha melódica deste coral, e Sebastian Bach compôs a harmonia e a instrumentação do mesmo. Então, nós temos aqui o que nós chamamos, então, de uma música feita com excelência, para a glória de Deus. Você sabe que naquela época, quando, especialmente o próprio Sebastian Bach, quando eles terminavam uma música, um trabalho, eles colocavam embaixo como uma assinatura: só lhe deu glória. A preocupação que eles tinham com a glória de Deus, mas tinha uma coisa ainda mais. Só lhe deu glória é quase um carimbo, né? Uma ISO, vamos dizer assim, preocupado que estava de acordo com aquele altíssimo padrão de qualidade que eles haviam se preocupado em apresentar para Deus. Então essa era a preocupação que eles tinham naquela época, e Sebastian Bach foi muito feliz, vamos dizer assim, com esse trabalho, né? Com a apresentação desse trabalho. Eu coloquei essa ideia, meus irmãos, tá? Da alegria no Natal. Eu me lembro de um texto que chama muito meu coração, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 17, quando Jesus, na famosa oração sacerdotal, ele diz assim: mas agora eu vou para ti. Ele estava orando, dirigindo ao Pai. E isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Para que eles tenham a minha alegria. E durante essa oração, se você ler com calma, ela revela algo assim, de uma profundidade. Tá? Jesus conversando com o Pai, eles revelam, vamos dizer assim, os bastidores. Muitas vezes vai se repetir essa expressão: antes da fundação do mundo, né? Ele vai falar da glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Nós vamos entender que, na verdade, o Natal, ele é a concretização de um plano que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo elaboraram, e se concretizou no nascimento de Jesus. Antes de todas as coisas serem criadas, quando era somente Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a preocupação que Jesus nessa oração ele revela, de que aquela alegria que esta família tinha, Pai, Filho e Espírito Santo, a glória que eles tinham, a plenitude que a Trindade usufruía, o propósito era criar mais, vamos dizer assim, ampliar a família. A ideia seria essa, para que eles também, os novos membros dessa família, pudessem usufruir desta alegria. Eu posso dizer sem medo que o propósito do Evangelho é esse. John Piper, que é um pastor batista reformado, ele tem essa ênfase muito grande. Ele até tem um site, e tudo gira em torno desse trabalho dele, Designing God. A ideia de você ter prazer, alegria, de você ter a plenitude da vida em Cristo.
A ideia de que a vida cristã é algo deprimente, algo triste, é incompatível com o Evangelho. Porque Jesus é a alegria dos homens. É o sentido da verdadeira alegria. Não muitas vezes a alegria que o mundo oferece, não a alegria circunstancial, quando eu estou com dinheiro, saúde, né? Como a gente canta no Natal, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Está muito além disso. Então, vamos imaginar aqui, meus queridos, nesta oração sacerdotal, quando Jesus se dirige ao Pai e ele fala da experiência que eles tinham antes da criação do mundo. Da glória, da alegria, da plenitude que havia antes da fundação do mundo. Então a criação do mundo tinha um propósito. Porque eu gosto de fazer essa comparação, meus queridos, e faz a gente repensar a ideia e a perspectiva que nós temos dessa vida. Não é deprimente, pelo contrário, é para nos encher de esperança. É para nos encher de esperança. Eu comparo a vida de um bebê no ventre de uma mãe. Durante 9 meses, ele está lá, sendo formado. A mãe está gestando. Ele não pode fazer tudo o que ele quer. Ele ainda não usufrui plenamente da vida, vamos dizer assim. Ele está em processo de gestação. Ele ainda não está pronto para entrar, né, no caso sair, né, para o mundo, para a vida. E eu não tenho comparação melhor. Assim como uma mãe, durante 9 meses, ela está lá gestando e preparando o seu filho para ele usufruir de uma vida plena. E o contraste é muito parecido mesmo, é muito próprio, porque ali você tem um breve período de tempo, alguns meses, em contraste com uma expectativa, pelo menos que nós temos, de décadas de vida, de 70 anos ou mais. Eu não tenho dúvida, meus queridos, que Deus criou o mundo. E é nesse mundo que Ele está gestando os seus filhos. O contraste que nós temos é muito próprio. A mesma forma que era limitado no ventre da nossa mãe, nós não entendíamos muitas coisas, nós não sabíamos nem o que teria do outro lado. Nós não tínhamos capacidade de compreensão, estava muito além da capacidade nossa de compreensão de uma criança lá do 0 aos 9 meses, se tudo correr bem dentro do ventre da mãe. Mal imagina o que tem lá fora. Estava além da nossa capacidade de compreensão. Mas aqueles 9 meses foram importantes. Não poderia ser antes. E não poderia ser depois também. Teve o tempo certo que nós viemos à vida. E estamos usufruindo desta vida que Deus nos dá. Meu querido, a comparação é exatamente essa. E tem até texto na Bíblia que reforça isso. A Paulo, quando vai falar do nascimento dos filhos de Deus, ele como um instrumento, vamos imaginar que ele era um tipo de um parteiro, ele fala das dores de parto que ele tinha durante o processo de nascimento dos filhos de Deus aqui na terra. Então eu não tenho dúvida que eu posso imaginar, pensando nesse projeto, Jesus nessa oração sacerdotal, ele se dirige ao Pai e ele fala de um plano que eles tinham antes da fundação do mundo. Finalmente esse mundo é fundado e a humanidade vem a esse mundo e aqui ela está sendo gestada. Os filhos de Deus, para nascerem de novo, se tornarem filhos de Deus e fazerem parte dessa família, eles precisam ser gerados. Não no ventre de uma mãe apenas, também, durante 9 meses, mas ouvir ao mundo. Ao crescerem, ouvirem o Evangelho, conhecerem o Evangelho, a Bíblia fala que eles irão nascer de novo. Esse novo nascimento se dá onde? Nessa vida, nesse mundo. Então, na verdade, o mundo, meus irmãos, ele é, vamos dizer assim, um local onde Deus está gestando uma grande quantidade de filhos e filhas, que estão ainda nesse período embrionário. Nós não experimentamos a vida na sua plenitude. Nada aqui é pleno, é completo, meus queridos. Tudo aqui é tão limitado quanto era para um bebê no ventre da sua mãe, em contraste com a vida aqui fora. A vida que você tem aqui, que você usufrui aqui, meu querido, por melhor que ela seja, deixa eu te falar, é um rascunho, é um protótipo, é apenas um esboço, é o período de gestação embrionária, em que você está sendo preparado para entrar para a vida, para o grande projeto de Deus. Assim como poucos meses no ventre de uma mãe, décadas e décadas e décadas usufruindo de uma vida, nós temos algumas décadas aqui. Oportunidade que o homem tem
Sabemos que vai ser uma vez só, o homem está ordenado, vai ser uma única vida, depois ele vai partir. E depois disso ele vai ter que encarar uma eternidade. Mas os filhos de Deus, eles já começam na sua gestação aqui, estão sendo gerados espiritualmente. E a Bíblia usa muito essa figura, como meninos que precisamos do leite, precisamos amadurecer e ir para o alimento mais sólido, precisamos deixar das coisas e nos preparar, porque Deus tem para nós. O contraste é esse, você está nessa grande barriga, vamos dizer assim, onde você está sendo gestado, preparado para entrar na vida. Você ainda não começou. Aqui é apenas um esboço. Deus está trabalhando na sua vida, está moldando. Mas a ideia que nós temos, sempre é essa ideia na Bíblia, que nós começamos a experimentar as primícias. Como uma criança no ventre da sua mãe experimentava o quê? O carinho da sua mãe, o cuidado da sua mãe. A sua mãe podia falar com a criança, e sabemos que isso é possível. A criança já ouve música dentro do ventre. Poucos meses de vida, ela já tem condição de ouvir música, é até aconselhado que tipo de música deve colocar. A voz da sua mãe já traz conforto, já traz carinho para o bebê que está dentro do ventre. Nós já experimentamos sim, com toda certeza, o amor, o cuidado e a alegria de sermos filhos de Deus nesse mundo. Mas ela sempre será limitada. Todas as alegrias e os prazeres dessa vida serão limitados, porque nós estamos num processo de gestação. Você está sendo gestado aqui. Às vezes com dores de parto. O processo é longo. Dura uma vida inteira, mas é muito curto em comparação com aquilo que nós temos pela frente. Assim como uma gestação de 9 meses, pode ser longo. Você ficar trancado dentro de um lugar, um quarto escuro durante 9 meses, é muito tempo, né? Mas é muito pouco comparado com o que nós temos lá para frente. Jesus, a alegria dos homens. Nessa oração, quando ele se dirige ao Pai, ele fala que ele quer que a sua alegria, aquela alegria que ele usufruía dentro do contexto da oração, Pai e o Filho e o Espírito Santo, aquela família, ele quer que agora nós experimentemos esta alegria. Eu volto para ti, ele fala. E isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Meus queridos, nós vamos ver passagens maravilhosas, e eu quero compartilhar com você hoje uma passagem que para mim reflete, revela, reforça muito isso que eu estou falando, lá no Evangelho de João, capítulo de número 4. Quando nós vamos ver aquela mulher samaritana, experimentando o significado de Jesus ser a alegria dos homens. É um caso muito interessante e nos mostra muitas coisas, porque ali você tem uma mulher, pudermos abrir, ligar as luzes, por favor. Uma mulher que já havia tentado preencher o vazio existencial, como diziam os grandes pensadores do passado, Blaise Pascal, que é o vazio no coração do homem é do tamanho de Deus, nada preenche. Nós vamos ver a história de uma mulher que já havia tentado de tudo nessa vida. De todos os prazeres que esse mundo oferece, ela tentou preencher e tentou buscar e encontrar esta alegria. E ela só vai experimentar isso quando ela tiver esse encontro com Jesus, que é a alegria dos homens. Evangelho de João, capítulo de número 4. A palavra de Deus nos fala então desse encontro que ele vai ter com uma mulher. Eu vou ler do verso 1 em diante, que já vai dando um contexto para a gente. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou ele a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber.
pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis? Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Até o verso de número 30. Vamos orar. Ó Deus, esse tema, Jesus, a alegria dos homens, queríamos, ó Pai, que através desse texto pudéssemos encontrar o significado realmente deste encontro, que muito propício para o Natal, Senhor, o que realmente é a vida com Deus, o Evangelho, como Jesus disse, esta água que jorra, Senhor, que uma figura simbólica de uma vida plena, plena de sentido, de significado, plena de alegria. Abençoa-nos, ó Pai, nessa noite e fale o nosso coração na exposição do texto sagrado, pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, Jesus está diante de uma mulher que era considerada naquela época uma mulher pecadora. Precisamos observar algumas coisas. A Bíblia fala que ela era uma samaritana. Você sabe que samaritano, ele não era nem judeu nem gentil. Gentil é aquele que não é judeu, né? Era o povo. Samaritano, na verdade, é uma mistura de 2 povos. No século 10 a.C., 10 das 12 tribos de Israel desertaram e fizeram da Samaria sua capital. Samaria ficava bem ali próximo de Jerusalém, dentre Nazaré, a região da Galileia, onde Jesus vivia, e Jerusalém, ficava no meio. Então, todas as vezes que eles iam, eles tinham que passar por dentro da região de Samaria, e tinha muito problema por causa disso. A palavra de Deus nos conta a história desse povo. Samaria foi depois capturada pela Síria, houve uma mistura gradual com os povos colonizadores, e ali surgiram então o que nós chamamos os samaritanos.
Os samaritanos, então, eles não se davam com os judeus, eles eram parentes considerados filhos bastardos, vamos dizer assim. E eles não conversavam. Todos os livros, todos os historiadores que falam sobre esses dois povos registram essa divergência que havia com esses dois povos. E até mesmo o próprio texto sagrado, por exemplo, lá em Lucas, nos fala que eles precisavam atravessar a região da Samaria num determinado momento, e os discípulos Tiago e João perguntaram para Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir os samaritanos? Aí Jesus vai repreender que não é essa a ideia. Eles não conversavam. Conta que o judeu, ele, na sua oração diária, né, uma das partes da oração dos judeus era amaldiçoar os samaritanos. Interessante. Eles sempre tinham umas orações estranhas assim. Primeiro eu agradecia por não ter nascido mulher. Já pensou todo dia um homem ficar agradecendo? Senhor, graças que eu nasci mulher. Agora que esse problema de gênero ia ser uma confusão, né? Orações públicas, viu, gente? Agradecia, Senhor, porque eu não nasci mulher. Malditos samaritanos que vão para o inferno, desgraça, morrem. Todo dia assim. Eles se odiavam. E samaritano também não era bonzinho. Teve um período na história, pouco antes agora da manifestação do nosso Senhor Jesus, que os samaritanos, então, para aprontar realmente com os judeus, eles fizeram uma coisa terrível. Eles violaram um túmulo, pegaram ossos humanos, e um dia antes da Páscoa, eles foram ao templo e espalharam pelo templo ossos humanos. Resultado, quando havia contaminação, o judeu não pode chegar perto de uma pessoa que faleceu. Se você chegar a uma distância de 2 metros, de uma pessoa, 1,70 m, você está cerimonialmente contaminado. Estava, né? Então você não podia participar da sinagoga, do templo, da Páscoa, de uma série de coisas. Era um processo longo para você se purificar. Ora, eles fizeram isso no templo. Aquele ano não teve Páscoa. Imagina se um dia você vai entrar aqui no culto e, sei lá, invadir aqui o culto, sujaram tudo, entende? Vai ter que fazer uma limpeza, cancela o culto. Então eles viviam em um pé de guerra, em ódio. E aí então Jesus está, como o texto disse, atravessando de Caná da Galileia, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, no caso, deixa eu deixar aberto aqui o capítulo 4. A palavra de Deus nos diz aqui no capítulo 4, verso de número 2, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Era necessário atravessar a província de Samaria, e era sempre esse problema. E no meio do caminho eles acharam um poço, Jesus sentou, parou naquele poço e os discípulos foram atrás de comida. Interessante que naquela hora, a palavra de Deus nos diz que uma mulher samaritana vai retirar água. Estava ali a fonte de Jacó. Cansada da viagem, sentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus disse, dá-me de beber. Então estava ali sozinho com a mulher. Nada que aconteceu aqui era permitido. Não era permitido um homem conversar sozinho com uma mulher. Não era permitido um mestre, um rabi, tá? Um rabino conversar com uma mulher. Não era permitido um judeu se conversar com um samaritano. Então tudo aqui era fora do padrão. Ele era homem, ele era judeu, ela era mulher, ela era samaritana e eles estavam na terra do samaritano. Então imagina a coisa mais improvável do mundo. Né? Não tinha como. Nem conversa. E a palavra de Deus nos diz que essa mulher ia retirar água. E o destaque que ela ia sozinha, nenhuma mulher ia tirar água naquela época sozinha. Havia muitos riscos. As mulheres iam em grupo. Mas o que indica, e a história dessa mulher revela isso, que essa mulher era uma famosa mulher da vida. Era uma mulher de muitos homens. Já havia passado na mão de muitos homens. Essa que é a história. E ela era provavelmente, além de ser odiada por ser samaritana, no contexto dos samaritanos, no meio do povo dela, ela devia ser rejeitada. Porque ela estava indo sozinha. E ela procurou aquele horário. Sabe quando você vai no shopping? Pior horário do shopping, conta para mim. Sexta-feira, 7 horas, 8 da noite, né? Sábado à noite, domingo. Tem aquele dia que é tudo lotado, supermercado, você sabe o horário. Mas tem aquele horário que é vazio. Sabe? Supermercado, 2 da tarde. Ninguém vai 2 da tarde no supermercado. Meio-dia, 1h30 da tarde.
no shopping, no meio da semana, aquele horário que não é nem almoço, nem final do dia, aquele horário mais vazio, que você não vai achar ninguém. Essa mulher estava escolhendo um horário que ninguém jamais ia tirar água, esse horário. O texto sagrado nos diz que ela foi na hora sexta. Era um horário que o sol estava a pico, ninguém ia. Ou as pessoas iam antes, ou iam depois, quando o sol se pôs. O que acontece? Essa mulher escolheu tirar água num horário que não, com toda certeza, não ia ninguém lá. O poço já está vazio. E ela foi sozinha, não acompanhada com as outras mulheres. Provavelmente não era uma mulher de ter muitas amigas, era uma mulher de ter muitos amigos. E dá a entender, você vê no final do texto, que quando ela tem uma novidade para contar, ela vai com todos os homens da cidade. Ela devia ter todos eles no WhatsApp dela, sabe? Tem uma série aí que rola aí que é lista negra, negócio assim, lista, né? Não tem a lista. Ela tinha a lista de telefone de todo mundo. Todos os homens da cidade. Sozinha, para tirar água. Estava ela sozinha, num horário proposital, esse horário, não iria encontrar ninguém, muito provavelmente uma mulher desprezada. O texto revela uma mulher insatisfeita. O verso 13 diz, quando Jesus então depois começa a ter aquele diálogo com ela, até se surpreende, ele sendo um homem judeu, conversando com ela, ela mesma fica em crise, como pode tu, sendo judeu, homem, falar comigo? E Jesus então começa a conversar com aquela mulher. E aí você vê no verso 13, Jesus vai falar da água que ele tem para oferecer. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está oferecendo algo que satisfaria profundamente. Não é uma satisfação, como eu disse, essa alegria que Jesus oferece não se compara com as alegrias, até lícitas, bem-vindas, e tem o seu lugar, sua hora na nossa vida aqui na terra. As alegrias comuns dessa vida, como é bom. Fala para mim coisa que a gente gosta, alegria, ganhar presente, bom demais, gostoso. Se for chocolate, melhor ainda, não é verdade? Cheiro de novo, gente, como é gostoso cheiro de novo, né? Cheiro de velho é ruim, não é verdade? Cheiro de novo, carro novo é maravilhoso, né? Casa nova, cheira tudo, lençol, tudo que é novo é bom. Alegria, mas alegria passageira. Acaba quando o quê? Quando o cheiro foi embora. O chocolate, quando acabou, alegria também. Todas as alegrias dessa vida são boas, mas são passageiras. Elas passam. O que Jesus está falando é de um preenchimento, é de uma alegria, é de algo que é inesgotável. Ele fala de uma fonte a jorrar para a vida eterna. A ideia de fonte é uma água contínua. Você passa lá, está saindo água. A gente fala, gente, como que vem tanta água? Sai mina. Né? Você vai lá, depois de anos, você volta, 5 anos depois, está a mesma água saindo lá daquela mina. Não tem fim aquilo, gente. A ideia é essa. De um preenchimento, de uma alegria, algo que Jesus tem para oferecer, que essa mulher não iria encontrar aonde ela vinha buscando. Muito bem, meus queridos. Em uma terra sujeita a secas, a água era considerado como um presente de Deus. Jesus, conhecendo a vida insatisfeita daquela mulher, oferece a ela um presente de Deus superior. Um presente que realmente satisfaz aquela vida vazia, solitária, sem sentido, insatisfeita. Jesus está oferecendo o que ele diz, a água viva. Conceito muito rico naquela cultura antiga, época de seca, de escassez. Naquele tempo, quando eu me lembro até quando houve a invasão dos Estados Unidos lá no Iraque, e eles foram naqueles palacetes, né, que aqueles ditadores tinham, todos aqueles palacetes, tudo morrendo de sede, né? Todos os palacetes tinham na entrada um chafariz. Era o maior símbolo de poder que tem no Oriente, é o camarada ter na porta da casa dele um chafariz jogando água. Todo mundo morrendo de sede, lugar deserto, gente. Água é uma coisa preciosa. Fonte, poços eram feitos, porque a água era uma coisa, gente rica. Eu tenho um parente, na verdade, né? Ele é sul-africano, de Cabo Verde, casou com uma prima nossa, e ele veio para o Brasil, e ele mora no norte, em Belém.
E ele conta que quando ele retornou depois para a região de Cabo Verde, ele contou um pouco sobre o norte do Brasil, especialmente. O Brasil é muito rico de água, gente. Nós não temos noção. Aqui a gente desperdiça água, que é uma maravilha, né? Aqui você liga a torneira e esquece. Aqui o camarada lava o carro, ele deixa a torneira, a mangueira aberta, a água vazando. Agora a gente andou sentindo umas secas por aí, né? A fartura de água é tão grande que quando a gente ouve água aqui no texto sagrado, a gente não tem noção do que é isso. Risca, coloca ouro. Tá? Ouro. Esse primo, se tornou primo, casou com uma prima nossa, quando ele voltou lá para Cabo Verde, visitar os seus familiares e tudo mais, ele falou um pouco sobre o Brasil, especialmente o norte. O maior rio do planeta Terra em volume de água, qual que é? Alguém sabe? O Amazonas, né? O mais comprido é o rio Nilo, né? Em extensão, agora em volume de água, né? Ele começou a falar, né? Muita água. O maior rio do planeta Terra fica lá no Brasil. Aí diz que os sul-africanos, cabo-verdianos, falaram assim para o meu primo: rapaz, então todo mundo lá é muito rico, né? Ele falou assim, e não sabe então, né? Porque a água é sinônimo de fartura. Porque naquele tempo o cara tem água, tem tudo. Ele planta, ele rega, ele tem o que comer, ele é rico. Ele tem água para beber, ele é rico. Então eu me lembro muito dessa história que esse meu primo, considero, chama Tio Ney, gente fina. Ele tem um irmão que é da igreja do Nazareno e é doutor em teologia lá em Washington, dá aula no seminário. Eu estou interagindo com ele com o WhatsApp, gente boa. Só preciso tirar ele do arminianismo e trazer ele para cá. Uma brincadeira. Mas enfim, isso não tem nada a ver. Água é riqueza no passado e naquele povo, naquela região, até os dias de hoje. E Jesus está oferecendo, em outras palavras, o que a gente poderia chamar água viva. Água viva faz um contraste na Bíblia, do que eles chamam de água tirada de uma cisterna, de um reservatório. Então você tinha água viva, era uma fonte contínua, e uma água que ficava guardada num reservatório. Interessante que Jeremias, falando sobre esse contraste da água, daquilo que satisfaz, da verdadeira alegria que nós só encontramos em Deus, olha que texto lindo, lá em Jeremias 2,13, porque, diz Deus falando do povo, 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, foi o primeiro mal. Deixaram de buscar a alegria e a satisfação em Deus. É o primeiro erro que o homem comete. Um equívoco tremendo. Não sei porquê. Alguma coisa acontece no homem. Ele deixa de tirar água da onde existe uma fonte inesgotável de água. Do único que pode de fato satisfazer. E Deus está dizendo, olha, 2 males cometeu. Primeiro, deixaram a mim. Está lá, Jeremias. A mim me deixaram, manancial de água viva. Segundo erro, cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Olha que coisa interessante. Esse contraste na Bíblia. Aquela mulher e muitos outros homens e mulheres deixaram a fonte de água viva, no contraste de uma água contínua, de uma mina que jorra sem parar, para cavar na terra e ver se acha lá a água, e uma água rota, como ele diz aqui, que não retém as águas. Então é um contraste absurdo. Ao mesmo que você deixar de tirar água numa fonte de água limpa para cavar num lugar que a água ela vai embora. Você joga a água, ela desaparece. Ela não preenche, não satisfaz, não mata a sua sede. Quem é louco de trocar uma fonte de água contínua, limpa, potável, né? Você pode beber por uma água que é suja, que não preenche, que não satisfaz, e você coloca lá, ela desaparece. A ideia é essa. Não retém. Conceito de água viva, que sai de uma fonte, e uma cisterna é um reservatório. Manancial de água viva, é Deus dizendo, eu sou, Deus diz, o manancial de água viva. Existe por aí no mundo cisternas que não retêm a água.
É insano. E nós às vezes fazemos isso. Deixamos de buscar a satisfação, o preenchimento, a alegria nesse Deus que tem águas vivas para nos oferecer, um símbolo muito oportuno para aquela época, e para nós, fazendo a contextualização, faz sentido, para poder preencher com coisas que nunca vão nos preencher. A ideia é essa, que não retém. Nós vamos continuar vazios. Sabe, o cristão insatisfeito é o cristão que anda nessa vida infeliz. Ele tem acesso à maior fonte de alegria que o universo já viu, que é o Criador do próprio universo, e às vezes a gente troca por prazeres pequenos, passageiros, mananciais de águas, cisternas que não retêm a água. Esse é o contraste que a palavra de Deus nos oferece. Essa mulher já havia, na sua insatisfação, na sua busca por preencher o seu vazio existencial, mesmo para aquela época, a Bíblia nos fala que ela já tinha tido 5 maridos. Não é brincadeira, até hoje 5 assusta, né? 2, 3, vai lá, né? Mas 5, cara, não acerta um. Vai para o 6º agora, e não era marido dela, estava tentando 6ª vez. 5 vezes. Vivia com o 6º e não era marido. E Jesus está aqui tocando nesse assunto que mexia profundamente com ela. E aí então ela diz no verso 19: vejo que tu és profeta. Jesus disse e revelou para ela a vida dela, os detalhes da vida dela. Quando ele diz, vai chamar o teu marido e vem cá, ela falou assim, eu não tenho marido. Aí ele diz, bem disseste, porque você já teve 5, e esse atual não é seu marido. Aí ela diz assim, tu és profeta. Começou a cair a ficha dela. Diante de quem ela estava. E aí ela vai falar da adoração, que é um contexto interessante, quando nós compreendemos o que estava acontecendo. Jesus debate naquele diálogo, de fato, sobre a questão da adoração. Os samaritanos, eles não acreditavam em toda a Bíblia, eles só tinham os 5 primeiros livros da Bíblia, eles não adoravam em Jerusalém, eles criaram um outro local de adoração, em Gerizim, na região de Samaria, adulteraram a palavra de Deus. O local que estava dizendo lá que era em Jerusalém a adoração, eles rabiscaram e colocaram outra palavra, como a gente faz hoje, até hoje, né? Tem muita gente que pega a Bíblia, adultera, coloca o que quiser. Então era tudo confuso, o samaritano. A adoração deles era confusa, era tudo esquisito. Mas eles eram fervorosos. Eles buscavam com sinceridade. Essa é a ideia. É por isso que Jesus vai falar que Deus procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. A ideia de adorar em espírito é de todo o coração, com fervor, mas em verdade, de acordo com a verdade da palavra de Deus. Os judeus conheciam muito a verdade, mas não tinham fervor. Os samaritanos tinham muito fervor, mas não conheciam a verdade. Bom quando essas duas coisas casam. É quando ele diz, mas já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não só como os judeus que conhecem muito, mas não tem coração nenhum em nada, não coloca o coração em lugar nenhum. Está longe, deixa o coração em casa quando vai adorar a Deus. E não como os samaritanos, são fervorosos, mas não conhecem nada da palavra. Muito parecido nos dias de hoje, meus irmãos. Há pessoas que querem buscar esta alegria, esta adoração, esse relacionamento maravilhoso que a gente tem com Deus, mas não com o coração. A Bíblia diz, buscar mesmo e achareis quando buscar de todo o coração. Às vezes tem coração, mas não tem conhecimento, não estuda, não conhece a palavra, não sabe quem está adorando. Por isso que ele diz para o samaritano, vocês adoram que vocês não conhecem. Vocês não conhecem a Bíblia. Vocês não estudam, não lêem. Aí Jesus falou para eles, samaritanos. E aquela mulher então tinha uma vida solitária, insatisfeita. Uma mulher de muitos homens, mas de nenhum marido. E Jesus agora convida ela para experimentar a verdadeira adoração. Meus queridos, o que nós temos aqui, o que Jesus está nos oferecendo, águas vivas que preenchem. A verdadeira alegria que Jesus oferece, esse mundo não pode oferecer. Se você ainda não experimentou, porque ainda não buscou, como se deve buscar? Deus está procurando adoradores. Adoradores são aqueles que buscam a Deus. Na verdade, Deus nos desperta para buscá-lo, eu sei. Mas a ideia é buscar-me-eis quando
me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Como você tem buscado a Deus? Como você tem experimentado a alegria, o amor, o cuidado, a providência de Deus? Tendo em vista essa nossa experiência passageira, rápida, muito rápida nessa vida, 9 meses na barriga da mãe, para ter uma vida de muitas décadas aqui na terra. Algumas décadas aqui na terra você está sendo gestado. O que Deus tem preparado para você é muito maior. E essa expectativa, essa esperança também preenche a nossa vida. Eu termino com as palavras de Jesus, lá da oração sacerdotal de João, quando Jesus se dirige ao Pai e fala: eu vou para ti. Jesus já estava indo. E isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. É possível, nessa vida, nós já experimentarmos esta alegria completa. Feche seus olhos. Você vai começar uma maratona agora, Natal. A gente vai começar a correr atrás de presente, de panetone, né? Decorar a casa, preparar muita comida, bebida, tudo isso é bom, gente, maravilha, nada de errado. Mas não esquece que isso tudo é cisterna rota. Passa. No dia seguinte, acabou. Natal é uma oportunidade de você experimentar a alegria que só Jesus oferece. Jesus, alegria dos homens. Aquela mulher encontrou. Foi lá avisar para as pessoas que ela conhecia. Venha que eu achei a fonte de água viva. Quem sabe hoje você vai encontrar essa fonte de água viva e vai sair daqui transformado. Enquanto os irmãos do louvor vêm à frente, vamos orar. Ó Pai bendito, como é maravilhoso, Senhor. Nós estamos diante daquele que pode nos dar verdadeira alegria, sentido, plenitude. Sonda, ó Deus, a nossa vida. Vê se em nós, ó Pai, algum caminho mau. Se temos buscado, Senhor, preencher esta alegria, substituí-la na verdade. Se deixamos os mananciais de água viva para cavar a cisterna rota, queremos pedir perdão essa noite. E que o Senhor redirecione o nosso coração para Ti, Senhor. Possamos reaprender a nos alegrar no Senhor, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É um imperativo na vida do cristão. Se não nos alegrarmos em Ti, estaremos pecando, Senhor, porque vamos buscar alegria fora do Senhor. Vamos acabar nos afastando, Senhor. A vida vai se tornando vazia, sem sentido. Passamos a experimentar uma vida triste e deprimente, lembrando que a alegria não é circunstancial. Mesmo em meio a grandes provações, lá no fundo do nosso coração, aquela satisfação de termos Deus como Pai, de experimentarmos o cuidado, a providência nas maiores lutas, sabendo que aqui estamos sendo meramente, ó Deus, gerados em Cristo, novas criaturas, e tudo coopera para o nosso bem, para um propósito maior, que já foi planejado pelo Senhor para o nosso próprio bem, antes da fundação do mundo. Como diz a Tua palavra, é loucura para os gregos e escândalo para os judeus, mas para nós que somos salvos, Senhor, é o poder de Deus. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.